Alunos do nono ano, aqui quem fala é o professor Paulo, de História. Meu desejo é que vocês estejam bem e continuem se cuidando, porque esse momento requer muito isso. Para ajudá-los, eu vou fazer esse vídeo então sobre a Primeira República, né, que foi de 1889 a 1930, e nós passaremos por alguns aspectos da política, da economia e da sociedade que nos ajudará a entender as charges que eu trouxe como proposta para a nossa aula. Então, a primeira coisa que é importante nós entendermos é em relação à representação de uma determinada ideia, de uma determinada coisa, dentro das aulas de história. Então, eu trouxe primeiramente aqui a foto, né, de um urubu. E se você perguntar assim, o que seria isso? O urubu, que algumas pessoas vão entender que tem em diversas regiões do país, né? Alguém pode dizer, é uma ave que está ligada à sujeira, a coisas desagradáveis. Mas também é uma ave que traz uma importância muito grande para a natureza, porque ela faz um papel de limpeza em relação a diversos organismos que acabam morrendo, e aí eles fazem essa limpeza. Só que existe uma outra coisa que eu posso dizer. Eu posso chegar para você e falar assim, eu sou torcedor do urubu. Nós aqui entenderemos que eu estou relacionando a ideia de urubu a um mascote, e esse mascote está ligado ao Flamengo. Mas, por exemplo, uma pessoa da China, se eu falar eu sou torcedor do urubu, ela até pode conhecer o urubu e entender a ideia do animal, mas não vai entender a representação o qual eu estou passando. Por quê? Porque isso é uma coisa relacionada à nossa sociedade, a sociedade carioca, a sociedade do Brasil, que está ligada ao futebol. Do mesmo jeito, algumas pessoas, a gente acaba não entendendo qual é a relação que existe com o calendário chinês em relação aos animais, que para eles tem uma importância muito grande. Cada ano está ligado a um determinado animal e tem um símbolo que representa de esperança, que representa de mudanças na vida deles. Para nós, a gente trabalha cada ano como um período de mudança, de esperança, sim, mas a gente não tem nenhuma ligação com os animais. Então a representação desse calendário, para eles fazem sentido. Para nós, já não faz sentido. Então é importante a gente ter essa ideia, beleza? E no sexto ano, vocês trabalharam com o Brasil antes de ser, achado ou descoberto, como se usa muita palavra, por Portugal. E aí no sétimo ano a gente trabalhou, com a colônia, que vocês estudaram como que o Brasil era dentro do Império Português. No ano passado, como vocês não tiveram aula no oitavo ano, era para vocês terem entendido o que foi o Império, que foi de 1822 a 1889, e agora a gente acaba entrando na Primeira República. Então eu vou só pontuar algumas coisas do que foi o Império. Vamos trabalhar a República, mas em outro momento a gente também vai voltar para entender o que foi o Império. E aí é importante também deixar evidente que eu vou trabalhar com várias imagens, e isso na parte de história é de suma importância que essas imagens sejam estudadas, as suas representações, a sua construção, e não vai dar tempo de eu fazer isso, em decorrência do nosso objetivo, mas eu vou fazer isso em relação às duas charges, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero trabalhar, o que foi o Império no Brasil? Foi o período entre 1822 e 1889, em que nós tivemos imperadores, em que o governo era passado de forma hereditária, não tinha eleição para o poder maior do país. Primeiro nós tivemos o governo do imperador Dom Pedro I, que foi de 1822, já que ele foi o líder da independência do Brasil em relação a Portugal, até 1831. Ele sai do poder, abdica para o seu filho, que não pode assumir porque tinha 5 anos de idade. Em seu lugar ficarão alguns políticos, que são chamados de regentes, mas em 1840, diante de muitos problemas relacionados a conflitos dentro do país, o imperador Dom Pedro II vai acabar sendo coroado com apenas 15 anos de idade. O seu governo, então, bem para o final da década de 1880, passou por muitos conflitos, muitos problemas, até que no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, então um líder militar, juntamente com o apoio de diversas pessoas civis, ele dará um golpe e tirará do poder, tirou do poder o Dom Pedro II, dando início assim à Primeira República. Então a gente passa a ter para o poder maior, o
poder executivo do país, a gente passa a ter eleição. Então, só para nos ajudar aqui a entender dois aspectos, quando eu falo de imperador, eu posso simplesmente, conforme o cursor do mouse, olhar a coroa. Então, quando a gente fala de rei, de imperador, a gente costuma ter essa visão, né? Então, a coroa que vai trazer esse símbolo de representação de poder. Quando a gente passa para o Deodoro da Fonseca, no caso a presidência, a gente deixa de ter a coroa e passa a ter uma faixa, que é um símbolo da representação do poder, né, de uma eleição e da representação do poder executivo, que é do presidente. Então a gente tem essas duas imagens que nos ajudam com essas representações e que é importante para a gente entender essa mudança de governo. No final do século XVIII, né, que a França passará por um momento de revoluções, nós temos a ideia de que a liberdade guiava o povo francês a lutar contra o regime monárquico, o regime da opressão. E aí um dos quadros que foi pintado do período é esse, e mostra uma mulher com a bandeira francesa e ela guia o povo. Essa mulher não é uma mulher de verdade que estava ali, apesar das mulheres também lutarem, né, na busca da liberdade pelo povo francês. Não eram só os homens que lutavam. Mas essa daqui do nosso quadro, ela é do imaginário francês, ela é criada para mostrar que algo maior levava os franceses a lutar. E aí seria a ideia de liberdade. Depois ela vai ser associada à República Francesa. Toda vez que tivesse alguma imagem que relacionasse a República Francesa, que seria um governo de liberdade, vai ter a figura dessa mulher. Quando o Brasil também se torna, né, uma república, inicialmente, no imaginário brasileiro, se tentou criar a ideia dessa mulher de liberdade, que agora trazia um outro tipo de governo, um governo para o povo no Brasil. No entanto, ela acabou não caindo no imaginário brasileiro. Então, outros símbolos foram criados para a nossa república, mas a imagem dessa mulher, da ideia de pureza, da ideia de liberdade, ela acabou não sendo assumida no Brasil. Houve sim alguns quadros, algumas pessoas que usavam a ideia dela, mas ela acabou não tendo muita força dentro do Brasil. Mas dentro da nossa charge, uma das charges que iremos avaliar, existe a ideia disso, né, de uma mulher que vai trazer essa ideia de república. Então, por isso que eu trouxe para o nosso entendimento. E para a gente também compreender vários aspectos da República, já que eu não posso trabalhar tudo, eu trouxe um quadro, né, um mapa mental com resumo de algumas ideias. A primeira dela é que de 1889 a 1894, nós tivemos a República da Espada, em que tivemos dois militares no poder, o Deodoro da Fonseca e o Floriano. E é interessante que nesse período foi feita, né, a Constituição de 1891, e é uma Constituição que se mostra de exclusão. Já que se fala de república, de liberdade, por outro lado, quando foi feita a lei, a Constituição, muitos dos brasileiros foram excluídos da participação. Por exemplo, na eleição, o voto era aberto, o que era perigoso para as pessoas, né, porque todo mundo saberia do seu voto. Ele não era obrigatório, ou seja, as pessoas, se não quisessem votar, não iriam. E, por fim, somente os homens alfabetizados acima de 21 anos poderiam votar. Isso excluiu maior parte da população. Com a saída do poder dos militares, quando os civis ganharão o poder, a gente vai ter uma outra constituição de poder, que é chamado de República das Oligarquias, que eram grupos oligárquicos, grupos políticos, grupos econômicos, que buscavam estar na presidência e garantir os seus interesses. Não só na presidência, mas também nos estados, e que seus interesses estivessem acima dos outros, né? E aí, então, em relação à política, nós temos, nessa primeira república, uma coisa chamada política dos governadores. Era um acordo que existia entre a esfera federal do presidente, a esfera estadual e a esfera municipal, que tinha o apoio e o acordo também dos coronéis, que depois nós falaremos abaixo sobre eles, em que o poder não mudasse de muita perspectiva de mãos, que os grupos políticos conseguissem controlar esse poder. Uma das coisas, por exemplo, era chamado de degola. Se algum deputado que ganhasse
a eleição pelo voto, ele não fizesse parte de um determinado grupo, ele poderia não assumir o cargo porque não seria reconhecida a eleição dele. Por exemplo, ele ganhou uma eleição limpa, ele poderia ser acusado de que a eleição que ele ganhou foi corrupta. Então, esse deputado poderia não assumir, dependendo se ele não entrasse dentro dos interesses desses grupos políticos. Uma outra ideia que nós temos é a política do café com leite, que hoje a gente já revê essa ideia, né? Eu aprendi que a política do café com leite era um presidente de São Paulo, um de Minas, um de São Paulo e um de Minas. Quando olhamos, né, de onde era cada presidente, essa ideia cai por terra, primeiramente. E outra ideia, apesar do café ser o principal produto do Brasil, o leite, né, o café era o produto de São Paulo, mas o leite não era o principal produto de Minas Gerais. O próprio café também era o principal produto de Minas Gerais. E outra coisa, Minas Gerais tinha uma força muito grande, não em decorrência do seu fator econômico, mas também do seu fator político, porque Minas elegia 32 deputados. Em relação a São Paulo, que elegia 22, uma diferença de 10 deputados que garantia a Minas, por ser o estado mais populoso do Brasil, um predomínio na política em relação aos deputados. E aí, por fim, nós temos o coronelismo, que está ligado aos coronéis, que eram desses grupos oligárquicos, desses grupos políticos que comandavam determinados territórios e queriam que as coisas acontecessem a partir dos seus interesses. Então, nós temos, por um lado, ligado a esses coronéis, a ideia de clientelismo, em que esses coronéis buscavam, de alguma forma, coagir os seus eleitores a votar nos seus candidatos, mas essa coação era feita principalmente através de troca de produtos ou de uma vaga de emprego, uma cesta básica. Ele dava algo em troca para que esses eleitores votassem nos seus candidatos. No entanto, existiam aqueles eleitores que se aproveitavam desse sistema corrupto também. Eles aceitavam votar nesse candidato do coronel, mas eles queriam muito mais coisas em troca. E assim conseguiam dialogar com esses coronéis e se aproveitar. E assim, tem um problema, eles conseguiam resolver um determinado problema seu. Se de repente fosse não ter comida, ele conseguia, né, articular com esse coronel para que ele tivesse um tempo maior, por exemplo, de cesta básica. Então a gente não pode ver também o coronel como o poderoso e as pessoas como os eleitores como alguém que não tinha uma força diante do coronel. E aí a gente tem a ideia de voto de cabresto também, que está dentro dessa ideia de coação, que o coronel ele poderia usar a violência para levar os eleitores até a urna, né, para que esses eleitores pudessem fazer a votação e assim votar nos seus candidatos. Como o voto era aberto, isso havia uma margem muito grande para que ele usasse a violência contra as pessoas. E por fim, caso esses coronéis entendessem que no processo eleitoral não existiria uma vitória dos seus candidatos, eles poderiam usar as fraudes eleitorais. E aí eu vou citar duas coisas aqui. Primeira, poderiam ter o voto de pessoas que já tinham morrido. Então, assim, pessoas se passavam por outras pessoas já mortas e votavam, né, nos candidatos, por exemplo, de quem fosse um coronel mais forte. Ou, por outro lado, as urnas poderiam ser furtadas e os votos trocados. Então, se garantiria a vitória de um candidato, se trocava as células, dando voto para o candidato do coronel, que isso se tornava muito comum, mas não era em todos os lugares do Brasil. Isso acabava estando mais restrito à área mais rural. Então, conforme a gente, inclusive, vai até se aprofundar um pouco mais na análise da charge. Em relação à economia, o Brasil, então, ele era agroexportador, ou seja, produzia o café, que era o principal produto, e depois exportava o café para outros países. Em relação à sociedade, conforme a ideia de política que eu apresentei acima, existia uma desigualdade, uma exclusão em relação a diversos moradores do Brasil, a diversos brasileiros, principalmente se esses brasileiros não tivessem uma condição financeira. Mas isso não quer dizer que essas pessoas que sofriam com a exclusão e a desigualdade, que elas ficavam de braços cruzados. Não. Diversos conflitos existiram entre as elites e os governos e a população mais pobre, os populares, né? No interior do Brasil nós temos a Guerra de Canudos e Contestado,
que não dá para a gente se aprofundar por causa do nosso tema. E na cidade, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, houve duas revoltas muito importantes. Uma revolta da vacina, que nós iremos analisar a partir de uma das charges, e a revolta da chibata. Então, assim, houve também uma forma do povo lutar pelos seus interesses, pelo povo, não só pelo povo, né, as pessoas mais pobres brancas, mas principalmente as pessoas negras que sofriam maior exclusão em relação às pessoas brancas em decorrência do pouco tempo do fim da escravidão. Então havia uma forma de luta, de tentar buscar sim os seus interesses, a garantia dos seus direitos, por mais que houvesse essa grande força de exclusão na sociedade brasileira. Aqui eu trouxe uma primeira foto, como eu disse, a gente não vai poder analisar todo o contexto, mas é alguém votando e diversas pessoas do lado que mostram, né, que esse eleitor, o seu voto era visto por todo mundo. Então imagina uma pessoa mais pobre que poderia ir votar, o coronel dava uma cesta básica para ela ir votar, e se ela decidisse não votar no candidato do coronel, né, poderia ter alguém armado do coronel próximo a ela que causava medo. Então, assim, não havia a liberdade conforme nós temos hoje, que o voto é extremamente secreto e as pessoas só saberão em quem você votou ou quem a outra pessoa votou se a pessoa falar. Era muito comum ser usado uma urna de madeira no período, e essa urna então tinha um cadeado que fazia com que os votos pudessem ser colocados ali e não serem trocados. Mas, conforme eu falei para vocês, poderia em alguns lugares acontecer o furto da urna e a troca dos votos. Aqui é uma outra foto de representação que mostra, aqui bem no fundinho, né, uma pessoa de branca. Isso aqui é chamado de Antônio Soares de Barro, o coronel Dico. Ele era do interior do Rio Grande do Sul e ele fala aqui com diversas pessoas, né? O que ele está fazendo? Está fazendo um comício. Então, ele sendo um coronel, ele tentava de alguma forma fazer com que essas pessoas votassem nos seus políticos, né? Dizendo que seria de repente o melhor para a comunidade, mas o seu interesse acabava estando acima, por exemplo, do interesse das outras pessoas. Então ele poderia usar a violência com essas pessoas, levando-os para que eles pudessem votar nos seus candidatos, ou através da troca, né, de produtos. Ele oferecia alguma coisa para essas pessoas que muitas vezes não tinham acesso a diversas coisas, não tinham acesso ao serviço público, que era inexistente no período, ou se existia, era para pouquíssimas pessoas da população, e acabavam levando, né, votando no candidato dele em troca desses benefícios que ele acabava conseguindo com o coronel. E aqui é uma outra imagem, uma outra fotografia que mostra uma família mais pobre, ligada, por exemplo, a um fazendeiro, a esse coronel de uma determinada região, e aí de repente era um possível eleitor. Então esse eleitor, para ver a condição, se a gente olhar pela foto, a gente vê a condição aqui, que não era a condição de alguém que tinha muitas riquezas. Qual era o sofrimento que ele passava? Será que ele era obrigado? Ele poderia bater de frente com o coronel e falar assim, não, eu voto em quem eu quiser. Ou ele dependia do coronel, né, para ganhar algumas coisas e assim votar no candidato do coronel. São coisas que a gente precisa pensar e repensar algumas ideias que hoje já não são mais aceitas. Outro aspecto importante no período é a reforma da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, né, empreendida pelo presidente da época, Rodrigues Alves, e a revolta da vacina. Nesse período, então, em 1902 a 1906, vai ser escolhido para ser prefeito da cidade Pereira Passos, em que ele vai ser responsável, então, pela reforma da cidade, uma reforma que tentará colocar o Rio de Janeiro aos moldes de cidades europeias, principalmente Paris. Nessa fotografia a gente consegue perceber cortiços, né, em que eram habitações das pessoas mais pobres. No centro dele é possível perceber vários varais com roupas. Isso é um indicativo de que muitas mulheres que moravam aqui eram lavadeiras, que saíam se deslocando pela cidade, pegando roupas de pessoas de classe média, classe alta, para lavar e depois devolver para essas pessoas. Ou pode ser um indicativo mesmo de que essas pessoas lavavam suas roupas, né, numa forma de tentar uma organização no modo de sobrevivência do período. Essas outras duas fotos
também revelam cortiços, né, da cidade do Rio de Janeiro, em que não havia uma estrutura adequada para se morar. A gente consegue perceber pessoas, né, e assim, não tem uma organização de roupas, não tem uma organização que garantisse um ambiente agradável para essas pessoas sobreviverem. Na outra imagem a gente observa crianças, né, ao fundo. Então mostra assim a grande desigualdade que esses cortiços apresentavam no Rio de Janeiro, porque não havia, conforme eu disse, um ambiente agradável para essas pessoas sobreviverem. Muitos cortiços eram apenas divididos em quartos e um banheiro para diversas famílias que moravam neles. Então Pereira Passos começa a empreender a reforma do Rio com a destruição de diversos cortiços e casarões que acabavam servindo de habitação para as pessoas mais pobres. Não houve um plano de governo para criar habitações para essas pessoas em outros lugares. Muitas dessas pessoas que moravam no centro do Rio e perderam suas habitações tiveram que se deslocar para lugares mais distantes das cidades ou tiveram que subir os morros, dando início ao que a gente conhece como hoje de favelas. Então aí a gente consegue perceber equipes de trabalhadores em que então os cortiços estão sendo destruídos para a construção de grandes avenidas, tá? Que depois aparecerá a foto também que vai deixar um pouco mais evidente para a gente. Aqui já um pouco melhor é a Avenida Central, que hoje é chamada de Rio Branco. Então a gente consegue ver vários locais que foram destruídos aqui no lado esquerdo, né, habitações. Foram reerguidos outros prédios que serão utilizados pelo governo ou pelas pessoas da classe alta. Então essa Avenida Central ela vai ser um dos marcos da construção do período em que vai tentar mostrar uma outra realidade do Rio de Janeiro. E isso também nos revela que diversas pessoas das classes populares foram expulsas então da cidade do Rio de Janeiro, do centro, melhor dizendo, e aí, conforme eu falei, irão acabar subindo os morros em busca de algum lugar para sua habitação e sobrevivência. Aqui é uma outra imagem já mais posterior que mostra, né, já não tem as habitações que foram destruídas, aqui no fundo tem alguma coisa, mas pouquíssimo. Aqui a gente já tem outros prédios que já foram levantados nessa Avenida Central, que é uma avenida que vai cortar o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, e trouxe um olhar mais europeu, um ar mais europeu, em que as pessoas podem andar, os carros podem passar por aqui, torna a cidade mais agradável, segundo a visão deles na época, para quem viesse de fora. Uma outra questão que acabava atrapalhando muito o Rio de Janeiro nesse período, o Rio de Janeiro era até conhecido como cidade das doenças, cidade da morte, que existiam muitas epidemias, ou seja, as doenças matavam diversas pessoas na cidade do Rio. Pereira Passos, então, além de fazer a reforma, empreendeu uma grande luta contra essas doenças. Para lutar e conseguir, né, eliminar o foco e a propagação dessas doenças, ele escolhe Oswaldo Cruz, né, que é esse senhor que está aqui, um médico da época, um estudioso. E aí é bom até a gente observar aqui o rosto dele, porque depois na charge a gente vai passar a observar o que o autor faz a construção, uma representação dele. Ele então é escolhido para empreender diversas ações de tentar solucionar os problemas do Rio de Janeiro. Entre as doenças que existiam muito forte no Rio de Janeiro, tinha a febre amarela, que era provocada pelo o mosquito Aedes aegypti, que aí a gente observa aqui, essa casa ela é um foco, né, dos mosquitos. Ela está sendo isolada para tentar evitar com que esses mosquitos acabassem se propagando para outros lugares, né? Nessa outra imagem, a gente observa, né, pessoas que aqui são chamados de funcionários do governo. Eles eram uma brigada responsável por circular pela cidade e tentar eliminar focos de mosquitos e, além disso, eliminar focos de ratos, que uma outra doença que acabava matando muito no Rio de Janeiro era a peste bubônica, e essa muito provocada em decorrência de ratos. Então eles tinham esses objetivos, né, de eliminar os mosquitos e também eliminar focos de ratos. Uma outra coisa que a brigada depois se tornou responsável
foi pela vacinação da população contra uma outra doença chamada de varíola. Essas duas imagens aqui a gente consegue ver a igreja de São Joaquim, que fica no centro do Rio de Janeiro, uma fotografia de 1904. Na verdade, eu a trouxe para a gente observar os populares, que não existiam, né, muitas fotos das pessoas que eram mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. Então essa aqui mostra muitos desses populares que andavam pela cidade, alguns que tinham uma quitanda, né, vendiam salgado, vendiam comida no centro do Rio de Janeiro, e outros sempre tentavam de alguma maneira algum emprego, alguma coisa para sobreviver. Essa outra imagem, essa outra foto já é na rua do Resende, também no centro do Rio de Janeiro, e que mostra várias crianças das camadas populares, né? Muitas vezes essas habitações aqui não eram das pessoas mais pobres, mas elas estavam aqui reunidas, né, por algum motivo, em busca de comida ou em busca de algo que pudesse atender às suas necessidades. Mas muitas vezes dessas crianças, conforme eu disse, eram filhos de populares que moravam um pouco mais afastados do centro do Rio de Janeiro ou passaram a morar nas favelas. Então, em 1904, para tentar combater a varíola, foi instituída uma vacinação obrigatória no Rio de Janeiro, ou seja, as pessoas, todos deveriam ser vacinados para conseguir vencer a varíola. No entanto, o governo não se preocupou de informar a população sobre a importância da vacinação. A vacinação não era tão nova no Brasil, ela já existia desde o século XIX. No entanto, não houve então essa preocupação de alertar a população da importância da vacinação. Como a vacinação estava muito baixa e precisava-se de alguma forma combater a varíola, instituiu-se então essa vacinação obrigatória, que todas as pessoas seriam vacinadas. Isso provocou uma revolta muito grande na cidade do Rio de Janeiro, não só em decorrência da vacinação, mas em decorrência de vários problemas. Lembra, as pessoas foram expulsas do centro da cidade, tiveram que buscar outros lugares, umas foram morar em regiões mais precárias, que foram, no caso, o surgimento das favelas. Então isso vai provocar uma revolta muito grande em muitos moradores da cidade. E muitas vezes, a maioria desses moradores eram pessoas negras, que sofriam ainda mais com o preconceito e com a desigualdade empreendida pelo governo. Então essa imagem, ela mostra pra gente aqui um grupo de homens, né? Eles levantaram uma barricada com os destroços das casas, dos cortiços, das obras que estavam sendo feitas no Rio de Janeiro, e no bairro da Saúde. Então eles ficaram aqui, montaram essa barricada para enfrentar a polícia que vinha do centro da cidade. Não foi somente essa rua que teve essa barricada, mas outras ruas também tiveram, numa forma de enfrentamento da polícia. Uma das formas eram pedras que eram utilizadas e tacadas contra a polícia. A polícia usava, né, muitas vezes o porrete, e a população também. E aí mais as pessoas negras, né, que tinham isso na sua cultura, usavam a capoeira como forma de defesa, como forma de luta e de defesa contra a ação violenta da polícia. Esse mapa é bem interessante porque ele mostra pra gente onde foram os focos da luta, né, das batalhas, dos conflitos, melhor dizendo, entre a polícia e os populares. Aqui a gente tem a região do Sacramento, aqui também no centro do Rio de Janeiro, onde vários conflitos aconteceram, tá? Aqui a gente tem uma outra região que é chamada de região da Saúde. Conforme eu falei para vocês, né, a gente tinha barricada em algumas ruas que davam aqui no bairro da Saúde. Então, a polícia se deslocava aqui do centro para atacar a população aqui. E aqui o início de uma das favelas chamada Morro da Previdência, né, que até hoje tem no Rio de Janeiro. Inicialmente era chamado de Morro da Favela, depois se chamou Morro da Previdência. Tá? Então os confrontos aconteciam principalmente nessas regiões, em decorrência desse questionamento da população de ser obrigada à vacinação e não ter os seus direitos respeitados. Né? Ao final, a revolta começou por volta de dia 10 de novembro e ela terminou no dia 17. Então, assim, causando alguns problemas na cidade do Rio de Janeiro. O governo voltou atrás em relação à vacinação obrigatória. E, por fim, ao final do confronto, nós tivemos 30 mortos,
cerca de 110 pessoas feridas, 454 pessoas que foram expulsas do Rio de Janeiro e foram mandadas para a região do Acre. Essas pessoas, em sua maioria, eram pessoas negras, crianças, né, e idosos, que muitas vezes tentavam sobreviver no Rio de Janeiro, e a revolta foi uma forma de mostrar para o governo que elas estavam ali. Então não houve piedade do governo, né, em relação à violência, e também não houve piedade na relação de expulsarem essas pessoas do Rio de Janeiro. Pessoas presas foram cerca de 945 pessoas, então também, em sua maioria, pessoas negras que tentavam, conforme eu falei, lutar por uma sociedade de repente melhor, ou por que o governo olhasse melhor para a região onde eles moravam. Essa é uma fotografia que mostra um bonde que foi derrubado no centro do Rio de Janeiro como forma de protesto, né, da população. É lógico que teve jornais na época que disseram que isso foi feito casos de vândalos, que as pessoas não tinham direito de fazer isso. Outros jornais já noticiaram que era uma forma de defesa da população contra a forma agressiva com que o governo as tratava. Essa é uma outra foto de uma outra perspectiva, e aí não tem apenas um bonde aqui derrubado, ao fundo também a gente consegue observar outros bondes e os populares que estão passando aqui, possivelmente muitos deles que estavam envolvidos nesse processo de revolta, nesse processo de questionamento do governo. Por fim, né, essa imagem aqui à esquerda é uma representação de uma senhora, né, de uma senhorita tomando uma vacina no período. Trouxe ela só para mostrar, para ilustrar para a gente como seria esse processo de vacina. Uma coisa interessante que muitos autores discutiram posteriormente à revolta da vacina, que dos objetivos, né, uma das coisas que levou a população à revolta foi a questão da moral, que muitos homens não aceitavam que suas mulheres mostrassem seus braços para um outro homem. Como a vacinação se tornou obrigatória, os homens poderiam invadir as casas das pessoas e aplicar a vacina, além de eliminar o foco do mosquito, daquelas outras coisas que eu já comentei com vocês. Então, para muitos homens que tinham suas casas invadidas e tinham suas mulheres ou seus filhos e mostravam parte do seu corpo para um estranho, isso era um absurdo enorme. Então, isso leva também a um conflito, né, contra o governo. Aqui a gente tem uma representação do Prata Preta, que foi um dos homens, né, que se fala que foi um dos líderes da Liga contra a vacinação obrigatória. Então eu trouxe a imagem dele aqui, uma representação, para mostrar como que os negros viam, né, eles viviam a exclusão, mas entendiam também que não poderiam só ter os seus direitos violados. Mesmo que a sociedade, mesmo que a cidade não lhe garantisse muitas coisas, nem tudo podia ficar de cabeça baixa. Então a revolta foi uma forma de mostrar para o governo que eles queriam respeito e queriam também que seus interesses e os seus direitos fossem respeitados. Beleza, gente? Aqui a gente fecha a nossa aula, tá? E mais à frente a gente vai discutir outros aspectos do período. Um abraço.